Fala, povo bonito e abençoado do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Que alegria nós estarmos aqui mais um dia desse desafio. Hoje nós estamos no dia de número 35 do desafio 100 dias que podem mudar a sua vida. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Rogério, e se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curte, comenta e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. A nossa leitura hoje foi do livro de Atos, capítulo 1 ao capítulo 3, Deuteronômio, do capítulo 19 ao capítulo 25, e Jó, do capítulo 13 ao capítulo 15. Nessa leitura, o Senhor fala muito aos nossos corações e nós podemos encontrar aqui 3 verdades muito importantes para a nossa vida. Nós identificamos nessa leitura o poder do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Nós identificamos também a justiça e os princípios que sustentam a sociedade vinda do Senhor e a confiança em Deus, mesmo em meio às circunstâncias, acusações e dores. Nós encontramos isso nessa leitura, cada uma no seu livro, e é muito importante nós refletirmos e pensarmos sobre isso. Porque quando o Espírito Santo age em nossas vidas, a nossa vida não é mais a mesma. A nossa vida é transformada e a nossa história muda. Quando o Senhor age em nossas vidas, as coisas são diferentes. Nós encontramos no livro de Atos, do capítulo 1 ao capítulo 3, aqui nós vemos, o poder transformador do Espírito Santo sobre aquelas vidas. Jesus é assunto aos céus e fala: eu deixarei com vocês o Consolador. Aquele povo ali se reúne, aproximadamente 120 pessoas, esperando a chegada do Espírito Santo, esperando que aquilo ali acontecesse. E no livro de Atos, nós vemos isso acontecendo. Nós vemos a chegada do Espírito Santo. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, nós encontramos a seguinte passagem e ordem aos discípulos de Jesus: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, sabia que os discípulos não conseguiriam cumprir a missão sozinhos, assim como nós não conseguimos cumprir a missão do Senhor sozinhos na nossa caminhada. Eles precisariam do poder de Deus. Eles precisariam do Espírito Santo juntamente com ele. E isso acontece em Atos, capítulo de número 2, o que nós chamamos de Pentecostes, que é quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos que ali estavam e algo extraordinário acontece naquele lugar. Pedro, antes que havia negado Jesus, ali no momento da crucificação do mestre, agora com coragem, ele prega e anuncia o reino, anuncia Jesus. A palavra do Senhor diz que quando o Espírito Santo veio sobre aqueles discípulos, Pedro, tomado ali de coragem, sai e começa a pregar. E cerca de 3.000 pessoas se convertem naquele momento. 3.000 almas são batizadas. 3.000 vidas são transformadas. Abrindo um parêntese aqui, lembrando você que naquela época apenas era contado homens. Não se contava mulheres, não se contava crianças. Então esse número é muito maior, porque ali tinha muitas mulheres, tinha muitas crianças também. Mas o Pentecostes veio, ele foi transformado e ali nós vemos Pedro pregando e vidas sendo transformadas. Em Atos, no capítulo 3, nós vemos ali Pedro e João entrando no templo pela Porta Formosa, uma passagem simbólica, linda e maravilhosa, daquele coxo, desde nascença, pedindo esmola para Pedro, pedindo esmola para João e para Pedro. E Pedro fala uma frase marcante que está lá em Atos, capítulo 3, versículo 6. Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levante e anda. Aqui Pedro, em nome de Jesus,
cura aquele coxo, cura aquela pessoa que estava enfermo. O que tinha em Pedro? O Espírito Santo. O mesmo Espírito que habita também naquele que crê, naquele que busca, naquele que vive uma vida de santidade. Pedro, tomado pelo Espírito Santo, prega e milhares de pessoas são transformadas. Pedro, pelo Espírito Santo, ora e um homem é curado. O mesmo Espírito que estava sobre Pedro está sobre nós. E quando o Espírito Santo age, milagres acontecem. Permita que o Espírito Santo haja na sua vida, em nome de Jesus. Depois nós vamos para Deuteronômio, capítulo 19 ao capítulo 25. E aqui nós vemos o Senhor, organizando cada vez mais o povo. Nesses capítulos, Deus estabelece várias leis, várias orientações para aquele povo, para aquele momento. E essas leis, elas tratavam de justiça, de cuidado com o próximo, de responsabilidade. Deus está mostrando que isso é algo importante. O você cuidar do próximo, o você ser responsável. Deus, ele não se importa apenas com culto, com espiritualidade, mas ele também se importa com a forma com que nós vamos tratar as outras pessoas. Por isso que Deus é magnífico. Nós encontramos em Deus essa organização. É a organização para criar o mundo. É a organização para tirar o povo do Egito. É a organização quando o povo está ali, ele está ensinando o povo a viver de maneira correta. Porque a fé verdadeira, meu irmão e minha irmã, ela aparece da maneira como nós vivemos. Não adianta você dizer que é cristão, ir à igreja, mas a tua atitude, o teu dia a dia não condiz com isso. Não adianta. Nós precisamos ter clareza. Nós precisamos ter desejo. Nós precisamos ter vontade de cumprir o chamamento do Senhor para as nossas vidas. E Deus é um Deus organizado. A leitura de Deuteronômio pode ser pesada quando você está lendo, mas é uma leitura muito importante, porque aqui nós vemos um Deus organizado, um Deus organizando um povo da melhor maneira possível. Depois a nossa leitura vai para Jó, capítulo 13 ao capítulo 15, e aqui nós vemos Jó ainda enfrentando acusações. E nós vemos um homem que tem muita fé, mesmo em meio a acusações falsas, Jó continua tendo fé. Jó, ele continua sofrendo, mas ele também continua sendo acusado pelos seus amigos. Mas no meio da acusação, no meio da dor, ele tem uma declaração impressionante, algo maravilhoso em Jó 13:15. Ele diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Meu irmão e minha irmã, essa frase ela é muito profunda. Essa frase mostra a fé de um homem genuíno e verdadeiro. Essa frase mostra que Jó tinha uma fé convicta naquilo que Jesus iria fazer. E isso é maravilhoso. Isso é poderoso para as nossas vidas. Será que você poderia declarar isso hoje? Se pereci, pereci. Se morri, morri, ele continuará sendo Deus? Jó, ele não entende o que está acontecendo. Está sendo acusado, ele também está perdido, não sabe o que está acontecendo. Mas mesmo assim, ele decide continuar confiando em Deus. Decide continuar confiando naquele que é o Todo-Poderoso. Isso nos ensina que a fé verdadeira, meu irmão e minha irmã, não depende apenas de momentos bons. O cristianismo, a vida com Deus, não é só momentos bons, só momentos prazerosos, momentos de fartura. Não. Vai ter momentos de dor, vai ter momentos de tempestades, vai ter momento de conflito, vai ter momento de angústia. Mas se você continuar perseverando, tendo fé, no final você verá a vitória. Nós precisamos permanecer, mesmo em meio às tempestades, convictos e com fé naquilo que o Senhor fará em nossas vidas. Então, o que nós aprendemos hoje com esses textos? Nós aprendemos que o Espírito Santo nos dá poder para viver e testemunhar o verdadeiro evangelho. Que Deus se importa com justiça e com a forma como nós tratamos as outras pessoas.
que a fé verdadeira, ela permanece mesmo em meio às lutas. Atos nos mostra o poder de Deus em ação. Deuteronômio nos ensina princípios de justiça. E Jó nos revela uma fé que permanece. Eu quero orar pela sua vida. Pai, muito obrigado por essa pessoa que chegou até o fim desse vídeo. Que o Senhor a abençoe. Que a tua presença, a tua glória, a tua graça se estabeleça sobre a vida dela. Que ela possa, Deus amado, ter uma fé cada dia mais revigorada no Senhor. Que ela possa viver para te servir, viver para te adorar. Pai amado, nós te amamos. Venha sobre nós com o teu Espírito Santo, para que nós possamos manifestar o teu poder na terra, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curte, comenta e compartilha. E digite aí no comentário, fé que permanece. Só isso, fé que permanece. Para mim saber que você chegou até aqui. E para nós encerrarmos, deixo minhas últimas palavras para você. O cristianismo, ele não nasce com o poder humano. Ele nasce com o poder do Espírito Santo. Foi esse poder que transformou homens simples em testemunhas corajosas no primeiro século. E é esse mesmo poder, é esse mesmo Espírito que continua transformando vidas até hoje. Esse foi o nosso dia 35 do desafio 100 dias que podem transformar a sua vida. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.